Pablo Hortelado errou e errou feio. Já faz tempo que ele está querendo, digamos assim, mostrar uma postura equidistante da esquerda e da direita, né? Porque talvez, enfim, talvez ele esteja dominado pela ideia de jornalismo e não pela ideia de ser professor na área de ciências sociais. Porque um professor não quer ouvir os dois lados. É o jornalismo que gosta de falar que existem dois lados e é importante ouvir os dois lados e criar uma possível isenção. Os professores, os investigadores não se preocupam com isso, se preocupam em se chegar a uma narrativa a mais honesta possível. Essa é uma outra preocupação. Ouvir os dois lados não traz honestidade para ninguém. E procurar isenção traz menos ainda. Mas o Pablo Hortelado se deixou dominar pela moral jornalística e está aí tentando mostrar que toda a retórica do PT, da disputa entre ricos e pobres, é falsa. Nós aqui sempre fomos críticos da esquerda, por isso que é uma esquerda reflexiva. O canal é da esquerda reflexiva exatamente para fazer a crítica. Agora, querer fazer a crítica para se pôr isento, nós nunca fizemos. Porque aí, né, você quer ser o puro, o isento, o homem que sabe analisar os dois lados e acaba cometendo erros crassos como este que ele cometeu. Que o discurso de ricos contra pobres, de luta de classes, seja um jargão e que pertença aos políticos, todo mundo sabe. Agora, o fato de que este discurso, por pertencer aos políticos, por ser um jargão, não é verdadeiro, aí já se complica. Nem tudo que aparece simplório é errado. Aparece simplório porque no âmbito da política, muitas vezes, o discurso, a oratória se resume ao simplório. Mas isso não quer dizer que o simplório seja sempre errado. Então veja, ele acha, o Pablo Hortelado, que o Congresso reagiu contra o IOF por outros motivos. E não porque o Congresso representa os interesses dos setores mais poderosos. Não é por conta disso. É por conta de outra coisa. E aí ele levanta um debate anterior, quase anterior, porque está ocorrendo ainda. Ele diz que o Congresso não ficou contra a taxação de quem ganha, né? De quem ganha mais. Que o Congresso ficou contra a taxação, a isenção de quem ganha menos. E não por conta do Congresso de defender interesses dos ricos ou interesses conservadores, mas porque, olha só, as prefeituras e os estados retêm o imposto de funcionários que na maior parte ganham até 5 mil. Então, se você isenta este pessoal, prefeituras e estados não podem reter este tanto, porque 70% dos seus funcionários ganham até 5 mil. Então foram as prefeituras e os estados que mobilizaram o Congresso para ficar contra a isenção do imposto até 5 mil. Só que o argumento dele não se sustenta por quê? Porque se o Congresso
ficou contra ou ficou a favor no começo, no frigir dos ovos, o Congresso aprovou. O Congresso aprovou a isenção. Agora, quando surgiu este problema do imposto de renda das prefeituras e do Estado, o que aconteceu? O governo foi lá, o Haddad, e falou, vamos negociar. Então, tem que fazer uma comissão para fazer um relatório sobre esta isenção. Quem vai ser atingido, como é que vai resolver o problema de estados e municípios que vão perder dinheiro. E por isso que o relatório ficou na mão do Arthur Lira. E o Haddad disse esses dias que o relatório está sendo discutido com o governo e com o Arthur Lira em alto nível, ou seja, está se tentando enfrentar este problema do imposto que vai sair das mãos de estados e municípios se isentar quem ganha até 5 mil. Então veja, o problema não é aí, porque esse problema está sendo equacionado. E de um modo geral, o próprio Lira disse, o Congresso não é contra a isenção até 5 mil. Então a questão volta a ser sim a taxação dos mais ricos. Por quê? Porque se você elimina de um lado o imposto, você vai ter que tirar do outro. E como no Brasil há muita isenção de tributação sobre os mais ricos, o governo simplesmente mobilizou a opinião pública para dizer, olha, tem que fazer alguma progressividade sobre os mais ricos, como é no exterior, porque aqui no Brasil nunca se fez. Aí sabe a conclusão que o Pablo Hortelado tirou disso tudo? Que é mentira. Que é mentira, o PT não está interessado em justiça social, o Lula não está interessado em justiça social, Haddad é um boboca mentiroso, não está interessado em justiça social. Porque se estivesse interessado em justiça social, teria feito isso nesses 32 anos que o PT governou o Brasil. O PT governou o Brasil 32 anos, segundo o Pablo Hortelado, e não fez. De novo, parece que esse moço, está aí agora, já neste caso específico, com alguma disfunção cognitiva. Já é um caso um pouco complicado. Por quê? Porque veja, o que eu falei num vídeo anterior, só para vocês terem uma ideia como é que as coisas funcionam no Brasil e em qualquer lugar. Esses dias, o tal do Rei do Ovo falou contra o Bolsa Família. A imprensa reagiu contra ele, não foi? Mas e se ele falasse contra o Bolsa Família lá em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, até 2020? Ele teria sucesso. Porque o Bolsonaro se elegeu falando contra o Bolsa Família e mudou de opinião no meio do governo. Até pouco tempo, a ideia de que dar o Bolsa Família cria vagabundo era dito pela mulher do Dória e muita gente concordava. E muita gente ainda concorda. Para você conseguir ganhar a opinião pública forjada pela imprensa, demorou mais de 20 anos. Precisou o Lula fazer discursos internacionais, ganhar prêmios internacionais, para que o brasileiro começasse a notar que aquilo era o primeiro passo. E a ideia de investimento público? Meu Deus do céu!
Até hoje você tem sujeito que quer privatizar coisas que você põe no lápis e mostra para ele que não pode privatizar, porque se privatizar sobe de tal maneira o preço que nem a classe média rica consegue pagar. Caso do ensino universitário. Quer outros detalhes? Por exemplo, cotas étnicas. Até hoje tem gente dizendo que isto é injustiça contra os brancos. Até hoje tem gente dizendo que é uma forma de melhorar a vida do negro. Não é nenhuma coisa nem outra. É simplesmente uma maneira de você ocupar os espaços de todo o Brasil por todos os brasileiros para haver congressamento étnico, para diminuir o impacto que se tem, né? Quando você vai no hospital e não vê nenhum médico negro e você começa a criar na sua cabeça a ideia de que o negro é incompetente. Então você tem que quebrar isso. E você não quebra isso pela educação, melhorando as escolas. Porque eu estudei numa escola pública excelente e não tinha nenhum negro. Entendeu? Ou seja, a barreira é maior. A barreira é maior, é uma barreira cultural grande que precisa ser quebrada para a gente poder conviver e perder a estranheza. Nós temos que perder a estranheza que o brasileiro tem com o brasileiro. É para isso que serve. Demora para você absorver isso. Demora muito mais do que 30, 40, 50 anos. Muito mais. Agora, ele acha que em 30 anos o PT podia chegar, né? Falar, olha gente, acabou a era Fernando Henrique Cardoso, agora nós vamos implementar uma reforma tributária. Gente, quantos dias duraria o governo Lula? Pois a Dilma propôs baixar os juros. Quanto tempo durou da proposta de baixar os juros? Deu impeachment. Eu acho que o Pablo Hortelado não conseguiu ainda andar no Brasil. Andar no Brasil, conversar com as pessoas. Acho que ele fica lendo o jornal para procurar argumentos para ele escrever e ele não consegue conversar com as pessoas. É uma coisa de louco isso. Ele não percebe a lentidão para as pessoas absorverem as coisas. Vocês já pegaram algum Roda Viva dos anos 90 de gente falando sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamento gay? Vocês já viram? Né? Dá a impressão que você está no outro mundo, né? Que hoje é uma coisa natural, normal. Mas nos anos 90, nossa, né? 30 anos atrás, 40 anos atrás. O Pablo Hortelado não entende como é que se faz a opinião pública. Ele imagina que um governo, dentro do capitalismo, sendo um governo de esquerda, ele entra e faz acontecer. Eu acho que o Pablo Hortelado é tão jovem que eu acho que ele não sabe que foi imposto pelo PSDB, pela sociedade mais rica, pela parte da sociedade mais rica, foi imposto ao Lula o Meirelles para ser do Banco Central. O Lula não conseguiu pôr o presidente do Banco Central que ele queria. Depois, no outro governo, mesmo no governo 2, que ele tinha 90% de aprovação, ainda assim não se podia falar em inverter a tributação, porque praticamente até mesmo aquelas pessoas que eram aliadas ficavam com o pé atrás. A verdade é que o Lula chegou a consultar, naquela época, o próprio vice dele,
que era o Alencar. E o Alencar deu umas, né? Não, esse assunto é explosivo. E com razão, era mesmo. E hoje, o PT não estaria debatendo isto se não fosse um terceiro mandato do Lula. Sendo um terceiro mandato do Lula, sendo um mandato onde o Lula está chegando nos 80, vai fazer 80 agora, ele está jogando para valer a última cartada. E olha, eu fui muito crítico do Haddad como intelectual, ele como intelectual e como ministro da Educação. Mas como ministro da Fazenda, ele está sendo excelente. E eu tenho que dar a maior palmatória. Ele está sendo de uma honestidade, porque ele chegou para dizer, gente, o Congresso já aprovou a isenção de 25 milhões de brasileiros. Já aprovou. O relatório vai sair e nós vamos encontrar uma fórmula para 25 milhões de pessoas não pagarem imposto de renda. Então alguém vai ter que pagar. Ué, né? Então vai ter que se resolver essa outra parte. E se não se resolver isso, é sinal que a outra parte está fazendo pressão para não pagar. Agora, dizer que isso é mentira é não entender onde é que o Mota foi comemorar a vitória de ter derrubado o aumento do IOF do Lula. Onde ele foi? Acho que o Pablo Hortelado não sabe onde é. Acho que ele nunca ouviu falar num tal de João Dória. Acho que o Pablo Hortelado está tão por fora que ele não sabe quem é o João Dória. Vocês lembram quando bateu um avião aqui no aeroporto e o avião da TAM bateu aqui em Congonhas, teve aquelas mortes todas, né? Pegou fogo. Vocês lembram desse episódio? Apareceu um monte de cartazes, né? Cansei, movimento Cansei, atacando o Lula. Quem vocês acham que pagou esses cartazes e esse movimento Cansei? Foi o João Dória. Foi o João Dória. João Dória era muito pior que Bolsonaro. Depois fracassou na política, virou um político fracassado, mas fez um jantar para trazer o Mota, de 35 anos, para comemorar a vitória com o Lula. Por que o Mota foi comemorar essa vitória no jantar com o Dória? Ah, porque os mais ricos, eles não estão nesse debate, eles não querem manipular o Congresso, eles não estavam por trás disso, era outra questão, era a questão das prefeituras. O Pablo, eu acho que ele não está bem mesmo. É uma falta de cognição completa. A história é o seguinte, se a gente fala em luta de classes, as pessoas, que demodê, luta de classes, nem existe mais classes. Imagina a luta de classes, não é verdade? Tem gente que acha que o discurso do político tem que ser tão sofisticado quanto o discurso dos intelectuais. E tem gente que não entendeu até agora por que a gente criou a esquerda reflexiva. A esquerda reflexiva é exatamente para poder fazer a reflexão sem cobrar do político que ele faça. O político fala jargão, o político fala em negociação, o político fala aquilo que tem que ser falado para mobilizar as pessoas. A esquerda reflexiva, ela pensa e dá instrumentos mais sofisticados para a mobilização sair mais assentada, mas não que a linguagem vai mudar. Não vai, não pode, não tem jeito. Tudo eu estava falando para o Rodolfo Salmes, você não pode obrigar a Marina a fazer a reflexão que você faz, nem usar a mesma terminologia que você usa. Por quê? Porque você pensa a ecologia. A Marina, ela pensa, mas ela não pode falar, porque ela tem que falar dentro dos termos que permite com que ela continue falando. Se ela quebrar esses termos,
ela, de novo, ela vai para o ostracismo. E aí não tem política climática. Agora, o Pablo invocou que o Lula inventou essa história de luta de classes para jogar na imprensa, porque o PT não tem competência para lidar com o Congresso, para navegar com... Meu Deus do céu, a competência é justamente esta. O Congresso emperrou, joga o discurso mais radical, empurra a militância para fazer pressão, a militância fez pressão e aí deu negociação. Negociação esta posta pelo ministro Alexandre de Moraes no voto que ele deu. Então isso é fazer política. E ninguém está manipulando a população, não, porque a população sabe muito bem, e todos nós sabemos muito bem, onde o Mota comemorou o voto, foi na casa do Dória. Então não vem com esse papinho, Pablo Hortelado. Acorda, menino. Acorda! Não vem com esse papinho de que os ricos estão... eles não querem dominar o Congresso e o PL não os representa. É outro debate. Pablo, chega. Agora chega, tá? Até esses dias eu tava te perdoando, de vez em quando você falava bobagem, mas agora realmente chega. Agora deu, sabe? Agora deu. Para de falar, não escreve mais não. Para, vai estudar. E vai conversar com a população. Tenha dó. Cara, coisa tonta. Que artigo besta. Coisa boba. A pior é essa história do PT governou 32 anos e não fez a justiça social que prometeu. Pablo. Vai. Se não fosse o PT, se não fosse as esquerdas, nem salário você tinha. A USP já tinha sido engolida, tinha sido fechada. Acorda, cara. Acorda, vai. Acorda! Porra. Artigo dele aqui onde? Vamos ver aqui no Globo, né? Aqui no Globo. Pablo Hortelado. PT posa de paladino da justiça social, mas não é. Olha, o PT tem um monte de defeito, tem um monte de coisa para se criticar, mas não fala nada não, porque o teu salarinho na universidade pública depende das esquerdas, tá? Depende das esquerdas. Quantas e quantas vezes a direita já quis eliminar a universidade? Você não tá sabendo nada, cara. Você tá mais por fora do que um bico de vedete, para usar uma expressão do meu tempo. Daqui a pouco a gente volta.